Meus irmãos, que a graça do Senhor, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Novamente estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e hoje, dando continuidade sobre o tema da adoração, nós vimos nos últimos domingos sobre como se porta aquele que entende, aquele que compreende quem é Deus. No último domingo nós vimos sobre a verdadeira adoração. E hoje falaremos da adoração no culto, sobre o tema a seriedade do culto a Deus. Como é sério, como é algo extremamente delicado, porque estamos diante de um Deus santo e ao mesmo tempo somos pecadores. E por isso, e para este motivo, para essa oportunidade, eu gostaria de convidá-los a abrirmos juntos a palavra do Senhor lá em Levíticos, capítulo 10, Levíticos 10, do verso 1 ao verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo do diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam ou se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Deus, pedimos a Ti misericórdia para podermos compreender a Tua palavra. Que neste momento haja o mover do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Quando ouvirmos a Tua palavra, quando lermos a Tua palavra, quando meditarmos nessa palavra, haja um quebrantamento. Por isso, Senhor, quebranta a minha vida, usa-me como um vaso, indigno e merecedor como sou, mas usa-me para falar a Tua palavra. Que o Teu povo, Senhor, entenda, compreenda e pratique, e que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. E é em nome de Jesus que oramos. Integridade e sinceridade. Essas duas palavras vão nos conduzir a uma verdadeira motivação. O grande problema da nossa vida não é essencialmente o que fazemos, porque às vezes nós fazemos coisas boas, fazemos coisas agradáveis, e que ao olhar comum estamos fazendo a coisa certa. Porém, o problema é a nossa motivação. Às vezes, a nossa motivação está cheia de desejos mesquinhos, de desejos e motivações pessoais, que não glorificam, que não adoram a Deus. Por isso que neste momento, nós possamos pensar sobre o que é que tem nos motivado a cultuar a Deus. Alguns dizem: eu cultuo a Deus assim, eu gosto desta forma. Outros dizem: eu quero adorar a Deus assim, deste jeito, desta forma. Só que nós, seres humanos, mortais, limitados, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E esse Deus já disse como devemos adorá-lo, como devemos prestar a Ele culto. Sendo assim, nesta noite, pensando sobre a seriedade do culto a Deus, precisamos parar e pensar. Estamos diante de uma passagem bíblica conhecida de todos nós, que fala da história de Nadab e Abiú, os aprendizes de sacerdotes, traduzindo ou contextualizando para os nossos dias, os novos ministros. E esses novos sacerdotes estavam sendo ali ensinados, eles eram obviamente os filhos de Arão. Eles são convidados ou responsáveis futuramente para cultuar, para conduzir o povo ao culto, para preparar tudo.
mas é nesse contexto que algo trágico acontece, algo terrível acontece. E a pergunta que a gente faz primeiro é: o que aconteceu para que Deus respondesse com fogo consumidor? Outra pergunta: Deus age assim? Bem, com essas duas perguntas, preciso dizer que não tenho a intenção de olhar para esse texto e falar dos aspectos formais, de falar da estrutura da liturgia, como deve ser do início ao fim, mas de falar da nossa vida, daquilo que Deus quer de nós, a nossa vida de santidade, de entrega total a Ele. O que Deus quer de nós é exatamente a forma de vida que nós levamos, uma vida de entrega total a Ele, uma vida de devoção, de adoração a Ele lá fora, e que vai resultar num culto verdadeiro a Ele aqui no templo. E enquanto estamos nas nossas casas, nos nossos lares, também temos a oportunidade de cultuar a Deus. Então pergunte: como você tem cultuado a Deus? Como você tem orado a Deus? Você tem ido até Deus com as mãos sujas? Ou você tem ido a Deus com as mãos purificadas, as mãos das quais você é capaz de olhar para Jesus, lendo a palavra e dizer: me perdoa, eu preciso da tua graça porque mais uma vez eu falhei? Bem, ao olhar para esse texto, nós aprendemos 4 verdades. E essas 4 verdades apontam para uma rejeição ao culto verdadeiro a Deus. Por isso, o culto é sério. E a Nadab e Abiú, eles rejeitaram o culto sério, o culto da forma que Deus quer. Pois bem, a primeira verdade que a gente aprende, sabendo que o culto a Deus deve ser tratado com seriedade, é que o culto sério, ou a forma de cultuar a Deus, deve ser levado em conta como algo sério, exatamente quando eu reconheço que eu devo cultuar não do meu jeito, mas do jeito que Deus ordenou. E veja, de forma bem rápida, que quando você ler o verso 1 do capítulo 10, você vai ver algo que acontece. Eles trazem um fogo estranho para a presença do Senhor. E aí eu te desafio a ler depois o capítulo 6, 12 a 13, capítulo 6 de Levítico, 12 a 13, que vai dizer de onde deveria ser utilizado o fogo para acender, por exemplo, o incensário. Era exatamente do altar onde havia um fogo que não parava de queimar, que o próprio Deus havia orientado aos sacerdotes que assim o fizessem, que os sacerdotes deveriam acender aquele fogo logo pela manhã, e aquele fogo deveria ficar o tempo todo aceso, não deveria deixar o fogo parar. E eles, então, aquele fogo era o fogo da presença de Deus, era o fogo que deveria ser utilizado no local de culto, mas eles tiraram o fogo exatamente de outro local, e não do local estipulado por Deus. Você vai dizer: mas como? Por que isso? Fogo é fogo? Veja, quando Deus orienta o seu povo a cultuar do jeito que Ele ordenou, é assim que o povo deve fazer. Mas infelizmente, o culto, quando não é levado a sério, nós acabamos rejeitando o jeito que Deus ordenou. E o que aconteceu foi que desceu fogo e consumiu aqueles 2 jovens aprendizes de sacerdote. Porque Deus, Ele não só ordena, mas Ele exige a forma a qual Ele quer ser adorado. E como eu disse, que aqui não é uma ideia simplesmente de algo formal, mas trazendo para os nossos dias, qual a forma que Deus quer que nós cultuemos o seu nome? Bem, rapidamente você pode ver lá em Romanos 12, verso 1, quando Deus diz que o nosso culto deve ser o culto racional. Mas não somente isso, esse culto deve ser de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não quer saber do que você faz por Ele, não quer saber simplesmente do ritual que você faz,
mas Deus está estritamente interessado sobre a sua vida viva, santa e agradável na presença dele. Hoje você não precisa mais sacrificar animais como era no Antigo Testamento. Jesus veio como um cordeiro pascual, morrer por nós, para de uma vez por todas o sacrifício ter sido feito. Mas a verdade é que Deus quer de nós adoração. Deus quer de nós entrega total. E para isso Jesus Cristo veio de uma vez por todas. Nesse sentido, então, a palavra de Deus nos diz, em especial no Novo Testamento, que o culto que Deus quer de nós é um culto vivo, santo e agradável. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, também Pedro vai dizer que nós hoje devemos apresentar a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A minha vida diária deve ser um sacrifício agradável na presença de Deus. Será que temos vivido assim? Temos falhado, temos sido negligentes, mas Deus quer que nós o cultuemos assim. Segunda verdade que a gente aprende nesse texto, o culto, quando deve ser encarado de forma séria, em primeiro lugar, ele deve ser feito do jeito que Deus ordenou. 2, esse culto como deve ser sério, tanto nos lares, como na nossa vida, como na igreja. Esse culto deve ser reconhecendo quem é Deus. O culto deve levar em conta quem é Deus. Lembre que nós falamos nas semanas passadas, que o culto solene na igreja não é somente o que Deus quer de nós. Ele quer que nós, então, tenhamos uma vida de adoração, para que no culto marcado, quer seja em casa, quer seja com a família, quer seja com a igreja, em qualquer outro lugar, ele deve reconhecer quem é Deus. Quem é Deus. E no verso 3, é exatamente isso que os aprendizes de sacerdotes não fazem. E veja o que Deus fala a Arão por meio de Moisés: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Deus é santo. E lá em Isaías capítulo 6, que nós estudamos, fala que Isaías viu a Deus e ele percebeu os anjos louvando a Deus, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Mas Deus não somente é santo. Lá no próprio capítulo 6 de Isaías, que nós vimos, o texto deixa claro que Deus é glorioso. Que quando Isaías viu o templo, viu que a glória estava no templo, teve aquela visão, ele percebeu que a glória de Deus enchia todo o templo. Deus é glorioso. E Ele quer que nós reconheçamos quem Ele é e o poder da sua glória. Eu pergunto a você: temos vivido os nossos dias para que a glória de Deus seja conhecida? Ou quem sabe, às vezes, a gente tem se iludido querendo que a glória seja nossa. A gente sofre muito, porque muitas vezes a gente quer ser elogiado, a gente quer ser reconhecido. Mas se em algum momento você não for reconhecido, lembre-se que o mais importante é Deus ser glorificado por minha vida e por sua vida. Terceira e penúltima verdade: o culto que é sério, ele deve ser feito baseado em obedecer à vontade de Deus. Não adianta você vir ao culto solene em qualquer outro lugar, ou você de alguma forma querer ter um culto diário a Deus, sem que você não obedece a Deus. É por isso que vivemos dias difíceis, onde as pessoas dizem: eu cultuo a Deus, eu sou servo de Deus, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, mas não obedecem a Deus. E é triste, porque João vai dizer que aqueles que conhecem a Deus são conhecidos por obedecer os seus mandamentos. E onde foi que Nadab e Abiú não obedeceu a Deus? Verso 4, que nós não lemos. Até o verso 7 vai narrar alguns acontecimentos. Primeiro, a gente sabe que eles erraram porque eles queimaram o incenso, não com o fogo que estava na presença
ali no altar, mas era um fogo estranho, que Deus não havia ordenado. Primeiro, desobediência. Possivelmente, se você ler também, a partir do versículo 8, você vai perceber no capítulo 10 de Levíticos 10, ou seja, Levíticos 10, verso 8, a partir do verso 8 você vai perceber que possivelmente, além deles terem trazido um fogo estranho na presença de Deus, eles estavam embriagados. Que era exatamente isso que um sacerdote também não poderia fazer. Então veja que eles estavam querendo cultuar a Deus sem obedecer à vontade de Deus. Por isso, meu irmão, existe a vontade geral, talvez você possa não conhecer ainda. Mas existe uma vontade geral, e ela pode ser entendida, por exemplo, aquela vontade que você ainda não conhece. E pode ser também aquela vontade que Deus já revelou também na própria criação, que Ele existe. Mas não é dessa vontade geral de Deus, mas daquela vontade que Deus tem para a sua vida, como por exemplo, o que será do seu futuro no trabalho, o que será do seu futuro como pai, como esposo, como filho, o que será. Essas coisas só Deus sabe. Mas Ele vai revelando, vai nos dando aos poucos. Mas existe a vontade específica, que é a palavra de Deus. E ela, eu e você, podemos nos apossar dela para sermos orientados na nossa vida diariamente. E aí você e eu iremos aprender como obedecer a Deus. E aí o culto fará sentido. Porque não adianta ter uma vida de desobediência e querer prestar um culto. A Bíblia vai nos dizer que Deus rejeita o culto hipócrita, o culto falso. E Deus quer de nós uma vida entrega, uma vida total. Forte e difícil, mas é isso que Deus quer de nós. Mas, ainda antes da gente concluir, a gente percebe que o culto sério deve levar em conta o que Deus ordenou, quem Ele é, o cumprimento da sua vontade e, por fim, o culto a Deus, se é realmente sério, ele deve levar em conta a santidade. É preciso cultivar uma vida de santidade. Se você ler o verso 18, se você ler na verdade os versos que a gente já leu, o verso 3, Deus fala de santidade. E é óbvio que nós só podemos agradar a Deus uma vida inteira se nós tivermos também uma vida de santidade. Não tem como a gente ter uma vida que glorifique a Deus sem a gente buscar ter uma vida de santidade. É impossível se relacionar com quem é santo sem ter santidade. E o que a gente percebe aqui, nesse versículo 4 do capítulo 10, é que Deus está dizendo: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou, Arão temeu, Arão reconheceu que os seus filhos pecaram, que os seus filhos falharam. Mas perceba que se Deus quer mostrar a sua santidade, Ele está dizendo que onde há profanação, onde há negação de uma vida pura, de uma vida santa, de uma vida de entrega, de uma vida de submissão, de uma vida de negação de si para agradar a Deus, onde houver negação disso, Ele ainda assim mostrará a sua santidade. Por isso a última verdade é: busque cultivar uma vida de santidade se realmente queremos ter um culto que glorifique a Deus. Sabe, em último aqui, o que é que Deus está querendo dizer com essa vida, esse culto que leva em conta a santidade? O culto que Deus santificou é que esses dois jovens, eles viveram na pele o que é ter uma vida de profanação, de profanar a santidade e a pureza. Se o culto é de Deus, ele deve ser santo. E às vezes a gente profana. Deus tenha misericórdia de nós. Concluímos então nesse instante, pensando o que nós falamos lá no início. Sinceridade
e integridade. Integridade e sinceridade. Integridade é aquilo que você é, até mesmo quando ninguém está te vendo. Sinceridade é você ser sem máscaras, sem cera, sem retoques. Foi daí que surgiu a palavrinha sinceridade. Os vendedores antigos, para eles retocarem um vaso que eles estavam vendendo, para que aquele vaso fosse realmente sem defeito, eles colocavam cera para tapar os buracos. E quando o especialista vinha comprar, para identificar se tinha defeito ou não, colocava ao sol. E se de fato ele fosse retocado com cera, a cera iria derreter e iria aparecer as imperfeições do vaso. Por isso eu pergunto a você: você tem sido sincero e tem sido íntegro? Você tem sido realmente uma pessoa que busca agradar a Deus, tanto no público quanto no privado? Tanto enquanto você está só, tanto quanto você está com pessoas? Há sinceridade e integridade em você? Que nós possamos se entregar ao Senhor, porque Jesus é o nosso modelo de culto hoje. E Jesus quer que nós sejamos íntegros e sinceros. Se nós não tivermos isso, a gente está colocando de lado quem é Cristo. O padrão de culto hoje é abraçar o Evangelho do Senhor Jesus e viver como Ele quer que nós vivamos. Aplicação para as nossas vidas. O que fazer diante de tudo isso? Primeiro, mantenha a busca por uma vida santa e piedosa. Viver uma vida santa é você dizer: não me conformo com o pecado, não me conformo com o engano, não me conformo com o mundo, eu preciso de Cristo. Piedade é você valorizar a Deus e aquilo que provém de Deus. E 2, além de manter a sua santidade para cultuar a Deus, você precisa cultivar a humildade. Aqueles 2 jovens, Nadab e Abiú, eles foram prepotentes, arrogantes, porque eles desprezaram aquilo que Deus havia dito: o fogo do altar jamais cessará, e aquele fogo deveria obviamente estar aceso constantemente, e se eles precisassem de fogo, era lá que eles deveriam pegar. Possivelmente aqueles jovens embriagados tinham perdido também a noção de cultuar a Deus, e eles se tornaram cada vez mais arrogantes, e eles disseram: vamos cultuar a Deus do nosso jeito. Meu irmão, meu amigo, não leve a vida do jeito que você quer. Você tem alguém, você terá sempre alguém para você prestar relatório. Quer seja no trabalho, quer seja na sua casa, quer seja um vizinho. Mas além disso, você tem o próprio Deus que está vendo a sua vida, está vendo a minha vida. E nós precisamos cultivar a humildade, não querer viver pelo nosso próprio braço. 3, obedeça a Deus por meio de um culto, o qual Cristo é o centro. Hoje, abrace-se à graça de Cristo, renda-se a Cristo e viva só por Ele e para Ele. Queria que também aprendêssemos a ter uma vida diária de entrega a Deus, renunciando a nós. E como é isso? Entregue-se a Deus na sua família e por sua família. Entregue-se a Deus no seu trabalho, por aqueles que estão no trabalho. Entregue-se a Deus pela sua igreja, porque você e eu, nós precisamos ter uma vida de entrega total a Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar, em tudo e em qualquer coisa que fazemos. Isso é levar o culto de Deus a sério. Porque tudo que eu faço lá fora, eu deixo de fazer, repercute no culto aqui. Vamos orar. Deus, que a Tua palavra, que é santa, que é viva e eficaz, esteja transformando os nossos corações de pedras em corações de carne quebrantada perante o Senhor.
Abençoa a tua igreja nesse dia e que possamos ter um dia e uma noite de reflexão, uma semana abençoada, Senhor. E que possamos contar com o amor de Deus, a graça de Jesus e as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo. Abençoa, Pai, o teu povo, aqueles que estão perto e os que estão longe, aqueles que estão bem e aqueles que estão enfermos, aqueles que acham que está bem e aqueles que precisam desesperadamente da tua graça e do teu amor. Abençoa a tua igreja, nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Um grande abraço.